Como criptomoedas funcionam? Eu tenho certeza que se você ficar até o final, você vai sair daqui sabendo tudo o que você precisa saber para responder essa pergunta. Mas já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com outras pessoas que também querem aprender sobre o assunto. O mercado cripto é o mercado que cresceu mais rápido nos últimos anos. Hoje o valor do mercado cripto é maior do que o PIB do Brasil. Mas o interessante é que há 15 anos atrás, o valor desse mercado cripto era zero. Por que esse mercado cresceu tanto? Para responder essa pergunta, eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Para que as criptos servem, como funciona, e na terceira parte eu vou fazer as considerações finais. E aí você vai saber então por que esse mercado cresce tanto e tem muito mais para crescer, caso você esteja interessado em entrar nesse mercado aí e começar a ganhar um bom rendimento financeiro. Para que serve? No passado, as coisas eram feitas por trocas, você trocava um produto por outro. Mas como calcular quanto que um produto vale de algum outro produto ou serviço? Aliás, afinal são vários produtos e vários serviços, como então fazer esse cálculo? Por exemplo, uma geladeira valeria quantas consultas médicas? Quantos pães você precisaria para poder trocar por um pacote de café? Ficaria realmente impossível você calcular a troca de tantos e tantos produtos para tantos e tantos serviços com tantas e tantas pessoas. Logo, a solução foi a moeda, o dinheiro, que é o balizador de valor no mundo inteiro. A moeda já foi muitas coisas, já foi o sal, já foi o ouro, já foi a prata. Mas hoje nós temos a moeda fiduciária, que é essa moeda que usamos no nosso país, o real. Ou em outros países, que seria o dólar, o euro, ou diversas outras moedas que representam aquele estado, a economia daquele estado. Mas com as moedas fiduciárias também veio vários outros problemas. O primeiro problema é que nós temos que ter um banco central para poder intermediar todas as transações a respeito dessa moeda. Não só o Banco Central, mas também vários outros bancos, para que você possa fazer as transações, pagamentos, recebimentos e transferências e tudo mais. Só que isso não é de graça. Nós temos várias taxas a pagar, e geralmente é uma porcentagem em cima do valor da transação, ou seja, quanto maior o valor você transfere, maior é a taxa que você tem que pagar. Por exemplo, a taxa de câmbio, a taxa de câmbio, as taxas são extremamente altas para poder você fazer uma remessa para outro país, caso você vai viajar. Fora o imposto, tá? O IOF que você paga também, que também não é pouca coisa. Sem falar que essa remessa demora até cair. E se você ainda voltar com alguma sobra do dinheiro, você vai pagar essas taxas e esse imposto tudo de novo. Então, por causa desse banco centralizado, você acaba tendo que pagar pelo dinheiro cujo qual você já pagou imposto quando você recebeu. Segundo problema, as moedas fiduciárias elas são lastreadas na economia do seu país, do país a qual essa moeda representa. Nesse caso, o Brasil. Se a economia de um país é forte, a sua moeda é forte. Se a economia de um país é fraca, a sua moeda é fraca. Já vê onde eu quero chegar, né? No nosso caso, o real ele é lastreado na economia brasileira. E se a gestão do país ela for fraca, ela for muito ruim, vai fazer com que a moeda perca poder de compra, vai acabar gerando a inflação. A inflação ela faz com que você perca o seu poder de compra. Ou seja, mesmo que você passe a ganhar um pouco a mais com o seu aumento do salário, você vai acabar com o tempo comprando cada vez menos, tendo poder de compra cada vez menor, compreende? E isso é um grande problema da moeda fiduciária. Mas mesmo na melhor das economias isso acontece, tá? Não, isso não é um privilégio só nosso. O nosso só é pior. Pior, por exemplo, do que o dos Estados Unidos, de alguns países na Europa, né, e de outras economias mundiais aí que são muito melhores do que a nossa, muito melhores administradas do que a nossa. Mas todas acabam tendo uma má administração e faz com que a moeda inflacione, fazendo com que as pessoas percam poder de compra. Isso acontece porque a dívida aumenta, a dívida do país aumenta e eles fazem uma impressão monetária, fazendo com que o dinheiro cada vez mais fique inflacionado. E isso acontece porque permitimos que os governos aumentem a sua dívida e imprima mais dinheiro sempre que eles precisam. E isso acontece todo ano. E não acontece só com a nossa economia, todas as moedas sofrem disso. Terceiro problema da moeda fiduciária: seu dinheiro não é seu, você apenas tem permissão para usar. Quer ver? Existe uma lei dizendo que você não pode rasgar o dinheiro, mas o dinheiro realmente não pertence a você, ele pertence ao Banco Central. Tá? Você apenas tem aí a permissão para usá-lo para poder fazer negociação conforme você recebe aí do seu trabalho, da sua produção. E o que isso quer dizer? Moedas fiduciárias elas podem ser confiscadas, suas contas podem ser bloqueadas e você perder tudo aquilo que você supostamente tem. Como aconteceu na época aí do governo Collor, né, em 1990. Tá? Então ali nós já vimos em primeira mão que isso sim é possível. E não só aconteceu aqui no Brasil, mas em outros países aconteceu de forma até pior, né? Do governo realmente tomar tudo. Eu não sei se vocês lembram, até mesmo o ouro foi tomado pelo governo americano, né? Lá na década de 30, se eu não me engano, do século 20. Então, para que servem as criptomoedas? É para isso que elas servem, para evitar esse tipo de problema. Quem criou querendo realmente se livrar de estar sobre a tutela do governo, a tutela de pessoas que estão lá apenas olhando seus próprios interesses.
As criptomoedas, elas estão aí para evitar esse tipo de problema. Então, a primeira coisa que ele não precisa é de um banco central para poder moderar todas as transações, para poder realizar as transações. Você não precisa de um banco central ou de qualquer outro banco para que você possa fazer uma transação usando criptomoedas. Segundo, ela não está sujeita à gestão humana, ou seja, não tem como ser humano, no caso o governo, fazer com que a sua moeda, a sua criptomoeda perca valor, se perca poder de compra. A moeda não tem como inflacionar, como é o caso do Bitcoin, por exemplo. Só existe 21 milhões de moedas e ponto, acabou. Não tem mais como fazer, nenhum governo pode imprimir mais Bitcoin ou pode produzir mais Bitcoin ali pelo computador. Isso é impossível. Isso faz com que você mantenha o seu poder de compra independentemente do tempo que passe. Ninguém pode impedir isso. Terceiro ponto do para que as criptomoedas servem. O governo não pode tirá-las de você. É impossível o governo pegar as suas criptomoedas. Se você souber guardar, e isso a gente vai ensinar aqui no canal também, já tem vídeo aí inclusive ensinando. Se você quiser guardar suas criptomoedas, impossível o governo tomar de você. É diferente até do ouro, né? Tem muita gente que fala que poderia usar o ouro, né, como era usado antes. Só que o ouro tem várias dificuldades aí, a questão de você conseguir pagar com o ouro, né, carregar aquilo para cima e para baixo. Mas não é só essa questão. A questão é que o governo ele pode tomar qualquer coisa de você. Como eu já falei, aconteceu nos Estados Unidos ele tomar o ouro aí da galera, criminalizar quem tinha ouro. E aí o governo tomou todo o ouro que tinha lá nos Estados Unidos na época, das pessoas que tinham. E depois de pegar tudo, ele foi lá e aumentou o preço do ouro. O ouro ficou uma fortuna naquela época. Com o Bitcoin, não tem como tomar de você. Uma vez que você pega a custódia do Bitcoin, o governo não tem acesso. Só se tentarem aí te torturar aí para que você entregue. Mas basta você dizer que perdeu a senha, que você não lembra mais, que você não sabe onde está e pronto, está tudo resolvido. Ninguém pode tirar de você. E isso é uma coisa que a moeda fiduciária não traz, né? Então, como elas funcionam? Bom, ela pode ser usada como forma de pagamento, como o seu dinheiro que está no banco, mas ainda não se popularizou. Inclusive, ela é tão prática e rápida como o Pix, tá? Para você fazer uma transação. Só que foi inventado muito antes do Pix. Com a diferença de que você não precisa de banco para poder confirmar a sua transação, para poder processar as suas transações, porque isso tudo é feito dentro da blockchain. E o que é blockchain? A blockchain é uma tecnologia de rede que funciona como livro de registro. Sabe quando você vai no cartório, que você faz uma venda ou uma compra de um imóvel e você tem que registrar ali, pegar um documento comprovando que tem o registro daquele imóvel? A blockchain faz esse trabalho para você. É como se fosse isso, ou como o registro do extrato do seu banco. Todas as informações das suas transações de criptomoedas ficam registrados permanentemente na blockchain. Ela registra tudo o que acontece dentro da rede. Seja uma transferência de carteira, seja uma transferência entre corretoras, tudo fica registrado dentro da blockchain. A diferença é que você tem um sigilo, você tem o endereço da sua carteira. Mas se você tiver numa carteira descentralizada ou numa exchange descentralizada, não tem como saberem que aquela carteira pertence a você. Apenas vai ter o registro da carteira. Você vai saber lá as movimentações que você fez e ninguém tem como alterar. As pessoas vão ver as movimentações que você fez, mas nunca saberão que foi você que fez, já que só tem o endereço da carteira, mas ninguém sabe a quem pertence aquela carteira. Tudo fica de fato visível na blockchain. Nada é escondido. Não tem como você fazer uma falcatrua, uma manipulação, uma intervenção ali para você manipular algum valor. É impossível você hackear a blockchain, pelo menos até o momento. E você já vai entender o porquê. Mas vamos dar um exemplo aqui para você de como funciona a blockchain. Digamos que eu vou transferir para você algumas criptomoedas, vou transferir para você um Bitcoin. Essa informação ela vai ficar registrada para sempre dentro de uma dessas páginas, de um desses blocos. E ela vai agora fazer parte dessa rede. E ninguém jamais pode apagar o que foi registrado na rede blockchain. Cada página desse livro seria um bloco onde centenas de transações são registradas nele. Informações como quem enviou, quem recebeu, qual foi a quantia que foi enviada e recebida, a data e a hora em que essa transação foi feita, o ID do código de transferência e o mais importante, cada transação tem o ID do código do bloco anterior registrado nela. Então, cada transação sua fica registrado o ID do bloco anterior. O fato de toda transação registrar o ID do bloco anterior cria uma corrente cronológica impossível de quebrar desses blocos. Daí o nome blockchain. A diferença das blockchain para os bancos é que as informações registradas nos blocos não ficam num único servidor, como por exemplo acontece com os bancos, que fica todas as informações dos seus clientes e do próprio banco dentro de um servidor, onde os hackers podem acessar e hackear todo aquele sistema que está ali, como já aconteceu com o Banco do Brasil, como o ICBC, que é um dos maiores bancos do mundo, e vários outros bancos por aí que já foram hackeados. Porém, a blockchain ela nunca foi hackeada exatamente porque ela é descentralizada, ou seja, suas informações não ficam num único servidor, elas estão espalhadas por todo o mundo. O livro de registro, ou seja, os blocos, estão espalhados por vários computadores ao redor do mundo, e todos eles juntos mantêm a blockchain funcionando. E como isso funciona?
Pessoas comuns em todo o mundo, como você, disponibilizam seus computadores para que possa processar e confirmar transações dentro da blockchain. E com isso eles ganham recompensas no formato de criptomoedas. Seria uma certa quantia de criptomoedas. Por exemplo, na rede Bitcoin, você ganha ali uma fração de Bitcoin, conforme você vai usando esse seu computador para registrar essas transações, processar essas transações. Esse processo chama-se mineração. No caso da rede Bitcoin, essas pessoas ganham uma fração do Bitcoin que ainda não estão em circulação. No caso de outras redes, vai ganhar uma fração de outra criptomoeda que também não está em circulação. Essa descentralização é o que garante a segurança da blockchain. Afinal, computadores em todo o mundo estão verificando e confirmando as transações dentro da blockchain, o que torna extremamente difícil o hacker conseguir fraudar alguma coisa dentro da blockchain. Como funciona isso de um hacker não poder conseguir fraudar esse sistema? Se alguém tentar alterar uma transação, por exemplo, todos os computadores vão fazer comparações com todas as cópias do livro, ou seja, dos blocos. E se alguma dessas cópias ela for diferente, ela será rejeitada por todos os outros computadores. Para hackear a blockchain, ele teria que hackear milhões de computadores, no caso a maioria inclusive de toda a rede, ao redor do mundo ao mesmo tempo. Isso torna muito difícil de acontecer. E isso até hoje se mostrou muito difícil. Até hoje ninguém conseguiu hackear as maiores blockchains, né? Pelo menos a blockchain do Bitcoin, do Ethereum. Você não ouve falar de ninguém que conseguiu hackear essas blockchains, não se tem informações a respeito disso. Então esse fator segurança é algo que você não vai encontrar com as moedas fiduciárias, exatamente porque elas dependem de um banco ali para poder intermediar essas transações, bem como nós já falamos, né, de vários outros problemas que a moeda fiduciária traz e que a criptomoeda, em especial o Bitcoin, ele soluciona para a gente, inclusive a questão da inflação. E sim, existem várias redes, existe a rede do Ethereum, existe a rede do Bitcoin, existem várias outras redes aí que podem ser usadas, tá? E existem moedas que você consegue negociar em redes diferentes, mas tem algumas moedas que você só consegue negociar dentro da rede dela própria, tá? Algumas moedas, por exemplo, que pertencem à rede Ethereum, você só vai conseguir negociar ali dentro da rede Ethereum. Mas outras você vai conseguir negociar tanto dentro da rede Ethereum como em outras redes, como a Binance Smart Chain, a rede da Solana e várias outras redes por aí. É como se fossem marcas diferentes de carro, mas que usam a mesma tecnologia, entende? Como se fossem marcas diferentes de celular, mas que usam a mesma tecnologia. Assim são as redes de blockchain. São várias redes de blockchain, é uma tecnologia. E essa tecnologia pode ser usada aí para várias criptomoedas. Nesse caso, estamos falando especificamente mais do Bitcoin, mas várias outras moedas têm sua própria rede, que são pessoas que cedem seus computadores aí para ficar validando essas transações e você ter uma segurança aí junto à sua criptomoeda. Por isso, quando você faz a transação de uma criptomoeda, é importante que você saiba para qual rede você está enviando, tá? Tanto a rede que você está enviando quanto a rede que vai estar recebendo, ela tem que ser a mesma, senão você pode acabar perdendo essa criptomoeda, a não ser que ela aceite determinada moeda que combine com várias redes, tá bom? Isso é importante, vocês vão aprender isso aí nos vídeos que tem no canal também, tá? Já tem vídeo sobre isso aí no canal. Então, se você for fazer uma transação de uma carteira para outra, por exemplo, você tem que se ligar nessa questão da rede, tá? Existem, por exemplo, a carteira Phantom, que tem a rede Solana. Se você for mandar a Solana para MetaMask, ela já não tem a rede Solana lá, tá? Então não é interessante você mandar. Se você mandar BNB, por exemplo, para Solana, a Phantom não vai registrar a sua BNB chegando lá e você vai acabar perdendo aí as suas moedas. Então, também você tem que entender que existe uma rede diferenciada que você tem que usar para cada moeda, tá bom? Mas isso aí você vai pegar fácil com o tempo, tem vídeo no canal ensinando. Cada vez que você for fazer uma transação, você vai vir aqui, vai se informar e eu tenho certeza que você vai pegar isso rapidinho, tá bom? Lembrando que é só você ver, a mesma rede que tiver na corretora é a mesma rede que tem que estar na sua carteira ou, no caso, em outra corretora que você for usar, valeu? Então até aqui nós vimos que as criptomoedas trazem vários benefícios. Claro que não todas as criptomoedas, mas as principais, principalmente o Bitcoin, traz vários benefícios aí e nós vamos fazer uma recapitulação agora do que nós vimos até agora sobre essas criptomoedas. Primeiro ponto, e um dos mais importantes, ela não inflaciona, tá? O Bitcoin ele não inflaciona, existe uma quantidade certa dessa moeda no mundo e quando ela bater os 21 milhões, acabou, não tem como aumentar, não tem como você fazer mais Bitcoins, então ela sempre vai manter o seu poder de compra, pelo menos enquanto houver interesse por ela. Hoje nós vemos aí que vários países e grandes instituições financeiras estão despertando muito interesse por essa criptomoeda e estão gastando bilhões e bilhões para aderir essa criptomoeda, o Bitcoin, e guardando como reserva de valor, tá? Eu sei que tem muita gente que diz que isso não é uma reserva de valor porque ela oscila, então muita gente usa ela como um ativo, comprando para se valorizar, vender e aí ela conseguir um lucro. Sim, ela pode ser usada dessa forma, mas isso não quer dizer que ela não possa ser uma reserva de valor. Por quê? Porque a tendência é ela valorizar cada vez mais. Desde que ela foi criada, com todos os altos e baixos dela, ainda assim, conforme os ciclos vão passando, ela vai se valorizando cada vez mais. A tendência é que ela chegue aí, de repente, a $1 milhão no dia, quem sabe, daqui a uns 10 anos, 16 anos, não sei.
mas certamente a 500 mil dólares ela vai chegar. E hoje ela está valendo na base de uns 109 mil dólares aí. Tá? Chegou a 112, deu uma corrigida, voltou para 109. Então, sim, pode ser considerado uma reserva de valor. É claro, muitos países comprando, instituições financeiras enormes, as maiores do mundo comprando, com certeza eles vão usar isso no futuro para alguma coisa ainda muito mais importante do que simplesmente obter lucro, tá? Então fiquem atentos. Lembrando, é uma moeda que não inflaciona. Enquanto todas as moedas do mundo estão inflacionando, perdendo quase que totalmente seu poder de compra, existe um limite para isso. Tá? Agora, o Bitcoin pode trazer uma solução. Primeiro que, diferente do ouro, ele é muito fácil de você transportar, já que você pode levar e transferir de um lado para o outro sem qualquer problema, de forma rápida e sigilosa, tá bom? Isso é muito interessante quando se fala em segurança, né? Você pode transferir de uma carteira para outra sem ninguém saber, você não precisa nem pagar imposto, você vai pagar alguém fazendo uma transferência para a carteira dele e você não vai pagar imposto nenhum. Tá? Você pode levar esse seu dinheiro para outro país. Por exemplo, você tem suas criptomoedas, você vai viajar, já que você tem que pagar muitas taxas no câmbio. Em vez de você fazer isso, você vai só com seu celularzinho, sua carteirinha no seu celular. Quando chegar lá, você abre sua carteira conectada na internet. Você transforma o seu dinheiro em dólar, né, a sua criptomoeda em dólar, e lá você começa a usar sem pagar um centavo de imposto ou de taxa. Vai pagar uma pequena taxa pela corretora que vai fazer a transferência para o seu banco e é só. Tá? Então é uma grande vantagem. Mas a primeira é a inflação. Segundo, ela é descentralizada. Como eu falei para vocês, ninguém pode tomar de você. Ninguém nem vai saber que aquela carteira é sua. A não ser, claro, que você dê mole para rastrearem. Mas, no geral, não tem como saber que aquela carteira é sua. Até porque, se você colocar ela numa cold wallet, aí realmente não tem como tomarem de você. Você pode esconder e ninguém jamais vai saber aonde está. E também tem a questão das senhas, que simplesmente se você disser que esqueceu, o que é bem comum, você pode realmente escapar de algum interrogatório a respeito disso, tentarem pegar as criptomoedas de você, o que não vai acontecer. Como eu já falei, né, o ouro na década de 30 tomaram o ouro do povo lá nos Estados Unidos, né? E isso pode acontecer, mesmo que você tenha terras, que você tenha algum outro tipo de bem, até mesmo ouro, podem tomar de você. Criptomoeda não tem como, tá? Sem a senha da sua cold wallet, sem a senha da sua hot wallet, não tem como ninguém tirar de você. 3. Segurança contra hacker. Então, nós vimos aí que é muito seguro contra hacker por causa da rede blockchain, tá? Isso torna praticamente impossível hackear. Sim, estão falando muito sobre o computador quântico e tudo mais, que pode fazer alguma coisa. A gente ainda não sabe qual é o potencial do computador quântico e se isso acontecer, vai levar aí pelo menos uma década aí mais à frente. E com certeza os governos que estão comprando bitcoins, eles vão ser os primeiros a terem essa tecnologia na mão e eles não vão querer dar um tiro no próprio pé. Afinal de contas, eles estão gastando bilhões em bitcoins. Então eles não vão querer destruir aquilo que eles estão colocando como reserva de valor para eles, tá? E a quarta vantagem é que as taxas são mais baratas, cara, e são livres de impostos, né? Livre de impostos que eu digo claro que se você for transformar a sua criptomoeda em moeda fiduciária e transferir para o seu banco, você vai pagar imposto. Mas se você fizer isso devagarzinho, é muito provável que você nem pague imposto. Enquanto as suas criptomoedas estiverem na sua carteira ou numa exchange descentralizada, o governo não sabe quanto que você tem, então você não vai pagar imposto. Agora, as taxas dentro da exchange ou dentro de uma carteira, quando você faz uma transação enviando para alguém, recebendo de alguém ou fazendo uma conversão de moedas, trocando uma moeda por outra, a sua taxa ela é fixa, uma taxa muito, mas muito pequena, coisa de centavos, tá? E não interessa o tamanho do valor que você está fazendo a transação. Na verdade, quanto maior o valor da sua transação, menor vai ficar essa taxa, visto que você vai ter um volume muito maior, tá, de transação e sua taxa vai ser a mesma. É mais negócio realmente você fazer uma transação com volumes maiores. Tá? Então ela não é baseada em porcentagem do que você está transacionando, e sim uma taxa fixa, tá bom? Ela varia um pouco com questão de horários, mas a única variação que tem mais ou menos é essa, ou às vezes quando está muito congestionado, tá? Mas se você vai aprender com o tempo aí no canal, eu vou explicando vários vídeos meus aqui já explicaram sobre isso, tá bom? Então essa é uma vantagem muito grande. Então é uma moeda que não inflaciona, é uma moeda que não é centralizada, ninguém pode tomar de você não precisa de ninguém para fazer essa transação, porque tudo acontece dentro da blockchain. Ela tem segurança contra os hackers e ela está livre de taxas caríssimas e de impostos. Bom, mas será então que não existe risco no mundo das criptomoedas? Beleza, eu vou para lá agora. Não, também não é assim. Claro que existe riscos, porque como a criptomoeda ela é como se fosse um ativo, pessoas compram e vendem, e isso faz com que haja muita volatilidade. Umas moedas têm mais volatilidade do que as outras. O Bitcoin é a que tem menos, exceto quando ele está no final de ciclo, que aí a queda pode chegar aí a 70%. Mas lembre-se do que eu falei para você, no próximo ciclo ele recupera esse 70% e ultrapassa o topo anterior, então ele está sempre valorizando. A questão das criptomoedas, o risco da volatilidade, é só você saber comprar as criptomoedas certas, saber vender no tempo certo, e tudo isso você aprende aqui no canal. Vai ter vídeo falando sobre isso, já tem alguns aqui inclusive falando sobre isso, é só você procurar aí no canal. Mas se você se inscrever e ativar o sininho, você vai saber dos próximos que eu vou lançar aqui, e você vai ter tudo o que você precisa saber sobre criptomoedas. Mas é interessante que quando falarem para vocês sobre volatilidade ou sobre o Bitcoin cair,
fiquem tranquilos. Isso aconteceu também no ciclo passado, lá em 2021, muita gente vendeu, já falei isso em outro vídeo, muita gente vendeu carro para comprar Bitcoin, vendeu terreno para comprar Bitcoin, e quando viu o Bitcoin caindo, a pessoa se desesperou e acabou perdendo muito dinheiro. Tá? Então não fique com medo se o Bitcoin cair, porque ele vai voltar novamente para o preço que ele está e vai ultrapassar. É só você ter paciência e esperar. No geral, é bom você entrar quando o preço do Bitcoin está baixo, que aí você pega essa lucratividade todinha. Mas se você entrar já na euforia, no topo, entrou no momento errado e o Bitcoin começou a cair, fique tranquilo. É só você esperar no próximo ciclo e esse valor vai voltar e vai além, tá bom? Isso acontece principalmente porque as moedas fiduciárias elas inflacionam, elas perdem valor. Então se hoje um Bitcoin está valendo 109 mil dólares, ele vai valer ainda muito mais lá na frente, porque o dólar vai se desvalorizando cada vez mais, tá bom? Então fique tranquilo se isso acontecer com você. Mas no geral, acompanhe o canal aqui para você comprar e vender no tempo certo, tá bom? Ou no caso do Bitcoin, você nem vender, sempre deixar alguma coisa lá guardadinha, porque pode ser uma arma muito interessante no futuro, uma arma financeira, tá? Muito interessante no futuro ter um Bitcoin na sua carteira. Então, como comprar o Bitcoin, como comprar criptomoedas, tá? Aqui no canal tem vídeo ensinando, tá? Tem vídeo ensinando sobre como você vai fazer para comprar criptomoedas, como você vai transferir da sua corretora para a carteira, e eu vou trazer outros vídeos, inclusive atualizados, ensinando sobre isso também, tá? É só você se inscrever no canal aí, ativar o sininho e seguir a gente, que você vai estar bem seguro com respeito a isso, tá bom? Vai com calma, estuda bastante sobre o assunto, não sai entrando nesse mercado de primeira, principalmente se falarem para você de meme coin, tá? Aqui nesse canal eu também falo de meme coin, mas se você está começando agora, esquece meme coin, não é para você, tá bom? Se você está começando agora, estuda primeiro as criptomoedas principais, como o Bitcoin, o Ethereum, a Solana, moedas seguras que eu vou estar sempre trazendo para vocês. Olha, gente, aqui são as moedas mais seguras para vocês investirem no momento, tá bom? Meme coin, foge delas por enquanto, pega experiência primeiro, tá bom? Eu vou trazer vídeos de memes aqui, esses vocês ignoram, tá bom? Por favor, se você está começando, ignore esse tipo de vídeo, isso é para pessoas mais experientes, porque são moedas muito mais arriscadas, com volatilidade extremamente alta e com grande risco de golpe, tá bom? Eu tô falando das meme coins, mas se você quiser estudar sobre o Bitcoin e outras criptomoedas e mudar sua vida, esse é o canal certo, tá bom? Segue a gente aí que você vai conseguir mudar a sua vida investindo em cripto. Cara, investimento em fundos imobiliários e ações, ou até mesmo o tesouro direto, não se compara ao investimento em criptomoeda. A questão de rentabilidade nas criptos ela é muito maior. Então, se você precisa de 30 anos investindo, por exemplo, no tesouro direto para você conseguir a aposentadoria, aqui no Bitcoin, nas criptomoedas, você vai precisar de no máximo 10, tá bom? E você já vai ter o resultado que você teria em 30 anos em outros investimentos. Quem sabe até menos, tá? Dependendo do seu grau de empenho, de conhecimento e de poder aquisitivo para investir, você vai conseguir bem antes disso, tá bom? Agora eu vou pedir uma coisa a vocês, porque quando as pessoas começarem a entender e aprender que as criptomoedas trazem para elas liberdade, aprenderem a negociar com criptomoedas, né? Comprar um produto pagando criptomoeda, receber um dinheiro com criptomoedas de um celular para o outro, gente, é como se fosse um Pix. Quando isso acontecer, as pessoas vão ser realmente livres financeiramente falando. Elas vão estar livres de taxas, de impostos, de taxas altas, livres de alguém roubar dela o valor financeiro que ela tem, tá? E isso vai fazer com que a volatilidade da moeda diminua cada vez mais e o poder de compra aumente com o passar do tempo. Então, quando você começa a usar uma moeda, né, no uso e costumes, quando ela começa a ser usada para comprar coisas o tempo todo, as pessoas estão usando ela constantemente, com certeza ela vai ganhar um poder de compra maior e a volatilidade dela vai ser menor. É claro que você não vai fazer isso com o Bitcoin. O Bitcoin hoje, por ele ser muito mais limitado do que as outras moedas e estar com o poder aquisitivo dele muito alto, muitas pessoas estão investindo como reserva de valor, vale você ter o Bitcoin como reserva e ter uma outra criptomoeda para você fazer negócio, tá? Para você negociar, vender um produto, comprar um produto. Quando as pessoas entenderem sobre isso, elas vão realmente conquistar a liberdade dela. Isso principalmente falando sobre o poder de compra, né? Que o real hoje, ele perde o poder de compra a cada semana, né? Todo dia tem problemas aí com a inflação, o preço está subindo o tempo todo. Agora, quando você tem uma criptomoeda que ela mantém o seu poder de compra, ela mantém a sua valorização, quando você transforma um real nela, o real ele pode desvalorizar e ela vai continuar com o mesmo valor. Entende? Então vamos supor, se hoje você comprou R$5 numa criptomoeda e amanhã o real desvalorizou, essa moeda agora que você comprou com 5, ela vai estar valendo 10, entende? Então você mantém o seu poder de compra, na verdade você vai até aumentando ele com o passar do tempo, tendo criptomoeda. Isso aconteceu na Venezuela, quando a Venezuela entrou em crise, quando ela começou aquela crise que aconteceu lá, que todo mundo veio fugindo para cá, muita gente lá conseguiu manter o poder de compra por conta das criptomoedas que tinham comprado. Aconteceu a mesma coisa na Argentina. Esses países que têm esses governos de esquerda ou governos totalitários, governos que intervencionam demais na economia do país, eles acabam quebrando o país e fazendo com que a moeda inflacione, perca o poder de compra. Então não adianta você ter muito dinheiro venezuelano, peso venezuelano, porque ele não vale absolutamente nada. Agora, quem comprou naquela época a criptomoeda, viu que o peso venezuelano perdeu o poder de compra e as criptomoedas dele mantiveram. Ou seja, na hora dele converter, ele conseguia converter pelo valor que ele conseguiria comprar naquela época. Ou seja, ele conseguiria comprar as mesmas quantidades de coisas que ele comprava naquela época, já que
a criptomoeda estaria muito mais valorizada em relação à moeda fiduciária daquele lugar. Então compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que ainda não entendem desse assunto, para que elas possam conhecer. A gente está vendo que o mundo das criptomoedas ele ainda está expandindo. Tá? Por isso que a gente vê que tem muito espaço para crescimento. Pouquíssimas pessoas no mundo sabem sobre criptomoeda. Na verdade é 1% ou menos de 1% da população mundial ainda está envolvida com criptomoedas. Foi assim também com a internet, quando a internet começou. Pouquíssima gente está envolvida. Hoje, realmente tem uma parte muito grande da população que já tem acesso à internet e que faz uso dela. A mesma coisa vai acontecer com as criptomoedas. Isso é inevitável. Então, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, porque quanto mais rápido as pessoas se derem conta dessa possibilidade de negociar, de pagar, de vender com criptomoedas, antes elas vão ter liberdade e antes vai ser bom pra gente, que a gente vai ter realmente moedas mais valorizadas, que mantenham o seu poder de compras e mais seguras, tá bom? Mas comenta aí, você acha que isso é possível? Você acha que é possível um dia as criptomoedas virar de usos e costumes? Elas serem usadas para fazer pagamentos assim, por exemplo, numa padaria, você conseguir pagar ali o seu pãozinho, simplesmente transferindo criptomoeda para outra carteira? Você acha que isso é possível? Eu acho isso muito possível, mesmo com a volatilidade que todos falam. Não são todas as moedas que são voláteis, tá, gente? Por exemplo, o USDT, que é o dólar digital, ele praticamente não tem volatilidade, é muito baixo, ele vai ter a volatilidade do dólar, tá? Então se eu fosse, por exemplo, usar uma moeda para receber pagamentos ou para fazer pagamentos, eu poderia usar o USDT. Eu compraria, por exemplo, uma outra moeda, o Bitcoin, ou o Ethereum, a Solana, ou a própria Multi, eu compraria essas moedas e quando eu fosse fazer o pagamento para alguém, eu poderia fazer com o SDT se essa pessoa tivesse a questão da insegurança da volatilidade. Por outro lado, se você faz um pagamento com uma moeda que tem realmente um potencial muito forte de valorização, quem está recebendo vai estar com muita vantagem, tá? Então tudo isso aí pode ser possível sim na minha visão, tá? Mas principalmente com as moedas principais, que no caso seria o Bitcoin, seria o SDT, seria o Ethereum, mas o mais seguro mesmo de todos, porque tem menos volatilidade, seria o SDT e o USDC, tá bom? Esses aí são os principais para você fazer compras e vendas com isso daí com maior segurança de não perder na volatilidade dessa moeda. Então comenta aí o que você acha. Você acha possível? Meu nome é Elliot e esse é o Mundo dos Investimentos. Eu vejo você nesse próximo vídeo aqui, tá bom? Até lá!